Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que baita resultado em Salvador, hein? Jogo de 180 minutos. O Grêmio sem Soares não joga bem, o Renato demora nas trocas, consegue um empate no fim e o time ainda tem um pênalti sonegado. Esse foi o resumo, eu vou te explicar a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio já começou desfalcado, né? Porque Luizito Soares sentiu dores no joelho no aquecimento e acabou tendo que ser substituído por Vina na referência do ataque. Isso momentos antes da partida começar em Salvador, em mais um jogo contra o Bahia. O Renato até explicou na coletiva que não tinha a menor chance dele jogar. E o meu amigo Matheus Trindade, que estava na transmissão do jogo como repórter, e inclusive durante o jogo, né, chegou a relatar que o Soares estava de tênis no banco de reservas, ou seja, não tinha nenhum indicativo de que ele pudesse pelo menos entrar no segundo tempo, jogar alguns minutos. Ele não tinha condições de jogo. Mas o Renato disse que não tem nenhuma mudança no planejamento. O Grêmio vai agora para 2 jogos importantíssimos dentro de casa. Contra o Botafogo, que é o líder do campeonato, que tem 7 pontos a mais do que o Grêmio, que é o vice-líder, para que o Grêmio possa, quem sabe, diminuir essa diferença, né? Já pensaram aí ficar 3 pontinhos? 3 não, 4, né, Chico? Eu sou de humanas, né? 3 pontinhos ele tiraria, né? Ficaria a 4, no caso, do líder da competição. Claro que ainda tem muito campeonato, claro que é uma diferença ainda significativa, mas se perder o jogo, né, o Botafogo abriria 10 do Grêmio, né? E aí tem outros que podem chegar, enfim. O Renato disse que quer brigar pelo brasileiro, então esse jogo tornou-se muito importante. É óbvio que o Soares vai jogar contra o Botafogo, assim como todos os outros titulares. No jogo de quarta, o jogo de volta contra o Bahia, a menos que ele não tenha condições, o Soares não vai jogar, porque a tendência é que ele atue também. São jogos mais próximos, mas aí ele descansando essa semana, quem sabe ele consiga, né, corresponder e jogar nesses 2 próximos jogos. É claro que o time sem o Soares muda, né? O time joga em função dele. E quando a bola chega nele, o setor ofensivo muda completamente. Por quê? Porque o Soares é um craque de bola, né? Então ele sabe muito bem o que fazer com ela, não só como referência no ataque, né, lá no comando de ataque, porque o Soares muitas vezes sai da área para fazer com que essa bola circule mais, para dar uma assistência, para, enfim, encontrar o Bitelo encontrar ele. Eles têm uma parceria interessante quando o Bitelo entende, né, o movimento do Soares. Mas, enfim, sem o Soares, você perde a genialidade do uruguaio e também porque não há substituto. O Vina, que eu exaltei a contratação, que eu acho bom jogador, ele tem uma boa qualidade técnica, ele não funciona nessa função. O Renato está insistindo porque não há o que fazer. O André Henrique é muito menino para você botá-lo desde o início e o Grêmio não tem um substituto. Talvez olhar para o mercado tenha que ser esse na janela de transferências. Eu sei que o Renato está obcecado pela questão dos homens de velocidade, mas já recebeu aí o Ferreira, está chegando o Iturbe, tem outros que podem vir, evidentemente, né? O Grêmio tem essa condição, mas talvez um substituto para o Soares, até porque a gente não sabe qual o destino dele, o futuro dele nos próximos meses, semanas, sei lá. Então, essa para mim era uma emergência, porque o Vina não é da função. Vejam que ele me parece perdido ali. E o Grêmio todo não jogou bem. E aí eu não coloco só na conta da ausência do Soares, né? Claro que o Grêmio joga em função dele, é claro que tem uma ausência significativa e acho até que ele eleva a régua do time, né? Mas o Bahia foi melhor, na minha opinião, o jogo inteiro, tá? O Grêmio melhora nos minutos finais quando o Renato faz as substituições, e elas demoram a acontecer, na minha opinião. O primeiro tempo já era para ter saído um gol do Bahia, já era para o Bahia estar na frente, o Grêmio criou muito poucas oportunidades, o Bahia se defendeu muito bem, então o Grêmio mesmo quando chegava era muito bem marcado. O Grêmio tinha dificuldades de chegar exatamente por esse setor defensivo, mas mais entregava a bola para o Bahia do que qualquer outra coisa. O Bahia foi perigoso, foi mais perigoso ao longo do jogo em todos os momentos. O clima do jogo era outro, né, em relação ao último sábado, apesar do momento que o Bahia vive na competição, né, no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil dava uma possibilidade do Bahia talvez eliminar o Grêmio
E ainda pode isso acontecer, tem um jogo de volta, é bom lembrar, o Grêmio tem uma vantagem por decidir em casa, mas o Bahia tá vivo ainda, assim como o Grêmio, mas esse jogo de ida era muito importante, né? E se o Bahia sai com uma vitória, sai muito fortalecido. E a torcida abraçou a ideia, né? De que esse jogo pudesse ser muito diferente daquele que foi do sábado, quando o Grêmio, enfim, jogou melhor e buscou o resultado até o final e conquistou a vitória merecidamente. Esse jogo foi completamente oposto. O Bahia se impôs, e olha que com alguns desfalques, né? O Caule, o próprio Tassiano, que não pode jogar a Copa do Brasil. Então, assim, jogadores importantes que não puderam estar, o Caule machucado, né? E aí, com isso, o time do Renato Paiva sofreu um pouco, mas ainda assim conseguiu construir um pouco. O Everaldo, que é um jogador que oscila entre titularidade e reserva, estava machucado e tudo mais, que é um cara da base do Grêmio, inclusive, né? Acabou fazendo o gol numa bobeada, mais uma, né? Não é a primeira vez, inclusive contra o Bahia, que o Grêmio, numa linha de 3, toma um gol de contra-ataque de uma forma assim, com a defesa completamente desorganizada. Tanto que o jogador pega do lado esquerdo aqui, quando ele faz o cruzamento e o Everaldo recebe livre, o Vijaçante está tentando recompor a defesa ali desesperadamente para tentar fazer a cobertura e impedir o chute que não consegue, ele chuta no canto do Grando que acaba sofrendo e aí o Bahia abre o placar ali naquele momento, mas assim, se vocês olharem a linha defensiva do Grêmio no momento desse contra-ataque, ela tá torta, assim. O Grêmio muito mal defensivamente nesse contra-ataque especialmente. E aí, até pensei o seguinte, bom, começo do segundo tempo, o Grêmio tomou um gol, agora vai acordar, né? Agora vai acordar. Eu já tinha projetado 1-1. Achei que 1-1 fosse um resultado interessante, porque difícil você vencer 2 vezes o Bahia fora de casa, né? Como visitante. É muito difícil. O Bahia, apesar do momento, de qualquer instabilidade, tem uma torcida que joga junto, é um clube grande, de camisa. Cara, é muito difícil jogar lá. O Grêmio já sofreu muitas vezes jogando lá. Então, assim, até por ser um confronto de 180, por ser Copa do Brasil, ser um jogo de Copa, o importante é você voltar vivo, né? Com um resultado interessante. O empate não é mau resultado quando você decide em casa e aí com uma vitória simples você avança. Claro, podendo vencer melhor, né? Mas quando o Bahia faz o gol no momento em que era melhor e que merecia, eu pensei, o empate vai ser um bom resultado. Ele demorou a vir. Demorou a vir muito porque o Renato Portaluppi demorou para fazer as trocas. Tava visível que o esquema não estava funcionando, que o Vina não estava funcionando, que o Cristaldo não era jogo para ele, que era um jogo muito físico, que era jogo pro cuiabano. Tava na cara que era jogo pro cuiabano. E aí só aos 30 minutos, bom, na verdade ele tira aos 29 ele já faz a primeira troca e aos 30 ele faz mais 2. Ele tira o Kahneman também para botar o Ferreirinha, né? E isso eu acho legal do Renato, né? A gente tem a crítica, tem o elogio, porque é do jogo. Ele tem essa ousadia, né? Que não é, na verdade não é tanta ousadia, né? Mas é um cara que ele percebe ele sabe muito bem jogar o jogo, né? Ele percebe o momento, o cenário, as circunstâncias de serem 2 jogos, o fato de saber se impor na hora certa e ter a condição de enxergar que, bom, eu tenho 3 zagueiros aqui, eu tô só atacando nos minutos finais. Não adianta eu perder por 1-0, o importante é buscar um empate. O Kahneman é um zagueiro que tem sido muito mais armador do time que qualquer outra coisa, né? Claro, sem a bola ele recompõe como 3 zagueiros, né? Mas com a bola ele é um cara lá na frente, então melhor eu botar um cara com qualidade, né? Para fazer isso pelo lado de campo, né? Que tá voltando de lesão, que eu não posso jogar botar ele o jogo inteiro, mas eu posso botar nos minutos finais. Bota o Ferreira, entrou bem de novo. E aí, cara, ele bota o Cuiabano, que aparece como um ponta-direita nos minutos finais. E vejam o que acontece, né? O Bitelo, eu acho que foi o jogador que mais destoou em termos positivos do time do Grêmio, né? A gente pode dizer que quase todo o time foi mal, não teve nenhum grande destaque, mas o Bitelinho, por mais que ele erre passe, e eu xingo ele pra caramba por isso, tomada de decisão às vezes não é a melhor, mas ele corre, né? Ele corre pro time, ele corre o campo inteiro, ele tá sempre participando de todas as jogadas, ele é um menino maluquinho, assim. E aí, quando ele pega a bola na entrada da área e percebe, né, a defesa do Bahia numa pequena vacilada, ele avança para o Reinaldo. E o Reinaldo, mais uma vez importante, faz um chute cruzado, né, muito, muito potente, rasante, que o Marco Felipe não segura. E quando ele não segura, chega o Cuiabano para empurrar para o fundo da rede. 49 minutos, os sinalizadores, né? As lanternas dos celulares, né? Todas ligadas na Fonte Nova, quando o Cuiabano faz o gol, simplesmente se apagam.
porque ali é um balde de água fria no Bahia, que estava conquistando uma vitória importantíssima, né? O Grêmio teria que fazer 2-0. Olha o tamanho desse resultado, gente. O Grêmio teria que fazer 2-0 ou vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Seria muito difícil. Seria possível, evidentemente, jogando em casa, mas seria difícil. Agora, o Grêmio com um golzinho, o Grêmio se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. É óbvio que não seria fácil esse confronto contra o Bahia. Entre os possíveis, né, do sorteio das quartas, a gente pontuou lá que Bahia e América fossem adversários mais interessantes do que os demais. Não que fosse fácil. Mais interessante do que um Flamengo, do que um Palmeiras, do que um Atlético Paranaense. Tudo podia acontecer. Bahia e América são confrontos mais, digamos assim, disputáveis para o Grêmio nesse momento. Mas é óbvio que não seria fácil. Tanto que não foi. O Grêmio, por isso aqui, não saiu derrotado. Mas aí você pode botar na conta da Estrela, do Grêmio copeiro, do Grêmio tentar vencer até o final, mas é fato que o Grêmio não jogou bem. E talvez isso seja até positivo, né? Porque dentro de uma sequência muito positiva que o Grêmio está tendo, mesmo no jogo em que não vai tão bem, consegue o seu resultado. Porque num jogo de Copa, o jogo de ida fora de casa, quando você consegue um empate, é sim um bom resultado. A gente tem que entender essas coisas. E na quarta-feira, o Grêmio vai jogar por uma vitória simples para poder avançar à semifinal. Com todo respeito ao Bahia, mas o Grêmio tem condições de fazer isso. Ainda mais se tiver Luizito Soares jogando em casa, e aí talvez a atuação seja diferente, talvez mais próxima do que foi no sábado. E aí, se for isso, aí tem muito mais chances de avançar. A gente espera, né, que o Grêmio faça um bom jogo contra o Botafogo no domingo, e depois esse jogo de quarta aí para avançar à semifinal. É o Grêmio vivendo um bom momento, gente. Um bom momento, apesar dos problemas, apesar das necessidades, apesar das oscilações que são naturais, eu acho que a gente só tem motivos para comemorar. Cuiabano, hein? Uma aposta do Renato como ponta direita aparecendo na área para fazer o gol, muito parecido com o gol que deu a vitória ao Grêmio contra o Bahia em Salvador no sábado pelo Brasileiro, quando o Ferreira cruza da esquerda e aí o garoto Gustavo Martins, zagueiro, completa para dentro do gol. Não importa a forma, importa que o Grêmio tenha encontrado soluções, muitas vezes no final do jogo, mas enfim, isso é importante para que o Grêmio continue vivo em todas as competições. A partir de agora o bicho vai pegar, claro, né? As coisas vão começar a dificultar um pouquinho. E aí vai exigir um pouco mais do Grêmio. O que vocês acharam do jogo? Faltou eu falar de um pênalti, né? Pelo amor de Deus. Olha, gente, eu tento não ser clubista nessa hora, né? E nem acho que tô sendo, porque em vários momentos eu já falei, não, gente, isso foi pênalti e tal, quando é contra o Grêmio, né? Normalmente é o Kahneman, né? Falei, não, o Kahneman abriu o braço lá, pô, cometeu o pênalti, fazer o quê? Agora, poxa, quando é a favor, meu Deus, mas que dificuldade. Me lembro de um pênalti na semifinal de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que o Jeromel cabeceia no braço abertaço do jogador do Atlético, assim. E a gente foi eliminado porque esse pênalti não foi marcado. E agora o Rezende, jogador do Bahia, tá com o braço aberto, cara. Aquilo não é posição natural, mesmo que a proximidade da bola seja grande, né? Porque tem um cabeceio ali, ele tá indo para a disputa com o braço aberto. Ninguém vai para a disputa com esse braço assim estendido. E toda a regra diz que o braço estendido é posição não natural. E aí o Ramon Abate-Abel, que eu, assim, até admito não acompanhar na velocidade do jogo, não ser chamado pelo VAR. O VAR nem dizer, pô, vem aqui dar uma olhada. Simplesmente ignorar. Isso, cara, isso revolta. Porque ali poderia ter sido um empate já e deixaria as coisas muito mais fáceis, né? Mas enfim, o Grêmio superou até isso. Então, se você quer mais um ponto positivo, o Grêmio superou não ter jogado bem, a ausência do Soares e um pênalti sonegado, que não, no caso, né, que não foi marcado. Então, o Grêmio superou tudo isso e ainda conquistou um bom resultado. É nisso que eu me apego. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!